E aí, pessoal? Vamos falar um pouquinho de polígonos? Para falar de polígonos, nós devemos lembrar dos elementos que compõem. O primeiro deles é o vértice. O vértice são pontos que vão formar o lado do polígono. Nós temos a diagonal. A diagonal vai unir um vértice ao outro sem formar o lado. Temos o ângulo interno, aquele ângulo que está dentro do polígono, e o ângulo externo, aquele ângulo que está fora do polígono. Cada polígono recebe o nome de acordo com o número de lados. O menor polígono é aquele que tem 3 lados e é o triângulo. Aí a gente tem o de 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octógono, 9 lados, eneágono e 10 lados, decágono. A partir do 11º, tem alguns que são os principais, que é o caso de 11 lados, que é um decágono, 12 lados, dodecágono, 15 lados, pentadecágono e 20 lados, que é o icoságono. O tridecágono, normalmente a gente ouve 13 lados. O tetradecágono, 14 lados. E assim por diante. Para determinar a soma dos ângulos internos de um polígono convexo, nós vamos pegar o número de lados, subtrair de 2 e multiplicar por 180. Para vocês entenderem como surgiu essa forma da soma dos ângulos internos, eu montei uma tabela para ficar mais fácil. Nessa tabela eu coloquei o seguinte: número de lados de acordo com o polígono, o menor número de triângulos que a gente consegue construir num polígono, a operação que eu posso realizar e como surgiu a soma dos ângulos internos. Então, eu comecei pelo triângulo. O triângulo, eu tenho apenas um triângulo. Então, eu tenho um triângulo. Para chegar nesse 1, eu vou pegar o número de lados, que é 3, e vou tirar 2. Aí, eu faço a operação. 1 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, que a gente já sabia. No quadrilátero, que tem 4 lados, a gente consegue construir no quadrilátero 2 triângulos. Então, tá aqui. 2 triângulos é o menor número de triângulos que eu consigo construir. Para chegar nesse 2, observe que eu estou sempre tirando 2 do número de lados. Aí, eu faço a operação. 2 triângulos, cada triângulo tem 180, então, no quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360. No pentágono, que são 5 lados, eu consigo construir no mínimo 3 triângulos. Então, tá aqui. Para chegar nesses 3 triângulos, eu vou pegar o número de lados e tirar 2. Então, observe que eu sempre estou tirando 2 para saber o menor número de triângulos de um polígono. Por isso, a fórmula n-2. Aí, eu vou pegar essa quantidade de triângulos e multiplicar pela soma dos ângulos internos do triângulo, que é 180, para conseguir achar a soma dos ângulos internos. Então, a fórmula surgiu, né, desse n-2 e da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo, de qualquer polígono, né, no caso, seria n-2 vezes 180. Em qualquer polígono, a soma dos ângulos externos sempre vai ser igual a 360 graus. Por quê? Porque qualquer polígono pode ser construído em uma circunferência. E toda a circunferência tem 360 graus. Para determinar o ângulo interno e o ângulo externo, nós temos que lembrar o seguinte: se eu somar o ângulo interno com o ângulo externo, eu vou ter 180 graus. Lembrando que, para achar o ângulo externo, eu posso pegar a soma dos ângulos externos, que é 360 graus, e dividir pelo número de lados. Achando o ângulo externo, eu posso pegar 180 graus, diminuir desse ângulo externo, e eu consigo determinar o ângulo interno. Porém, o ângulo interno também pode ser achado através da divisão da soma dos ângulos internos pelo número de lados. Lembrando que a soma dos ângulos internos
É n menos 2 vezes 180. Agora vamos lembrar como que acha a quantidade de diagonais de um polígono. Para saber o total de diagonais de um polígono, vamos entender primeiramente quantas diagonais saem de um único vértice. Vamos começar pelo triângulo. O triângulo não tem diagonal. Por quê? Qual é a definição de diagonal? Diagonal é uma reta que liga um vértice ao outro sem formar o lado. No triângulo, todas as retas formam lado, por isso que ele não tem diagonal. Então, vamos partir para o quadrilátero. De um único vértice do quadrilátero saiu apenas uma diagonal. Do pentágono está saindo 2 diagonais e do hexágono 3. Vamos ver se vocês entendem. Se eu tenho o quadrilátero, que tem 4 lados, para que eu tenha uma única diagonal de um vértice, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando o número de lados, que é 4, e tirando 3 para que eu consiga chegar nesse 1. Olha o que acontece no pentágono. O pentágono tem 5 lados. Se eu tirar 3, ele dá a quantidade total de diagonais que partem de um único vértice, que é 2. E assim acontece no hexágono, no heptágono, no decágono e assim por diante. Por isso que se eu tiver um polígono de n lados, eu vou sempre tirar 3 para achar a quantidade de diagonais que partem de um único vértice. Para você entender a fórmula para achar o total de diagonais de um polígono, nós temos que entender o seguinte. O quadrilátero, se eu construir, eu vou saber que eu tenho 2 diagonais no quadrilátero. A gente sabe que de um único vértice sai uma única diagonal. Se eu pegar essa única diagonal e multiplicar pelo número de lados, que é 4, então 1 vezes 4, 4, e dividir por 2, eu vou ter o total de diagonais do polígono. A mesma coisa acontece com o pentágono, com o decágono e com o hexágono e assim por diante. Então, para achar o total de diagonais do polígono, eu vou pegar o número de lados, multiplicar por n menos 3, que é o total de diagonais que sai de um único vértice, e vou dividir por 2. Agora a gente vai falar um pouquinho de polígonos regulares. Todo polígono regular, ele possui lados congruentes e ângulos congruentes. Todo polígono, ele possui uma apótema. O que é essa apótema? A apótema é sempre perpendicular ao lado. Então, assim, é a reta que parte do centro da circunferência e ela vai ser perpendicular, formando um ângulo de 90 graus com o lado do polígono. Observe que se eu unir os vértices desse polígono até o centro, ele vai formar triângulos. Então, qualquer resolução do polígono regular, eu posso chegar nas fórmulas matemáticas através do Teorema de Pitágoras. Nesta parte, eu vou apresentar as fórmulas para vocês, mas se vocês quiserem trabalhar apenas com o Teorema de Pitágoras, você vai conseguir chegar até a fórmula e conseguir chegar também no resultado do exercício. Vamos começar com o quadrado. Observe que o raio da circunferência azul, ela é a metade do lado do quadrado. Para determinar o raio da circunferência vermelha, nós temos que observar o seguinte, que esse lado, que é o raio, é igual a esse, que também será o raio. Observe que ele forma um triângulo retângulo junto com o lado. Se é um triângulo retângulo, nós vamos aplicar Pitágoras. Então, nós vamos ter isso aqui. L ao quadrado é igual a R ao quadrado mais R ao quadrado. Desenvolvendo essa fórmula de Pitágoras, nós teremos que o L ao quadrado vai ser igual a 2R ao quadrado. Bom, nós queremos saber o valor de R. Então, nós vamos isolar o R ao quadrado e vamos tirar a raiz. Ficaremos com isso aqui, ó. R vai ser igual a L sobre raiz de 2. Bem, vocês aprenderam que não pode ficar raiz no denominador. Então, nós vamos ter que fazer o quê?
racionalizar, multiplicar por raiz de 2, tanto embaixo quanto em cima. Desenvolvendo isso aqui, caímos na forma do raio da circunferência circunscrita, que é L raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, temos aqui. Bem, a diagonal, nós sabemos que ela é 2 raios, correto? Então, nós temos aqui que a diagonal é 2 raios. Mas a gente sabe que esse raio é L raiz de 2 sobre 2. Então, vamos substituir 2 vezes L raiz de 2 sobre 2. Simplificamos esses dois, teremos que a diagonal será L raiz de 2. Bem, o perímetro a gente já conhece, que é 4 lados, e a área é base vezes altura, que é L ao quadrado. Vamos agora para o triângulo equilátero. Observe o triângulo equilátero que eu tenho duas circunferências, uma inscrita e outra circunscrita. A inscrita, essa azul, ela tem um raio que ela é exatamente igual à apótema. Esse raio ou apótema, ele sempre vai ser 1/3 da altura. Consequentemente, o raio da circunferência circunscrita vai ser 2/3 da altura. A altura é a soma dos dois raios. Se você observar, essa altura, ela divide a base do triângulo em duas partes iguais. Então, eu tenho aqui que vai valer L sobre 2. E essa altura, ela é perpendicular à base, formando, então, um triângulo retângulo. Aplicando Pitágoras aqui, nós teremos o seguinte, que L ao quadrado vai ser igual à altura ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Desenvolvendo esta forma de Pitágoras, para achar a altura, nós achamos a altura que vai ser o quê? L raiz de 3 sobre 2. Que está aqui, ó. O perímetro, a gente sabe que é a soma de todos os lados. Agora, para achar a área, a gente sabe que a área é base vezes altura divididos por 2. Isso num triângulo. A base, ela é o lado. A altura é L raiz de 3 sobre 2. Então, veja como é que fica. Ele vai ficar assim, L vezes L raiz de 3 sobre 2, divididos por 2, né? Não, desculpe, por 2. Aí, desenvolvendo e fazendo, repete o primeiro vezes o inverso do segundo, nós vamos determinar a área que vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Hexágono regular. Então, veja bem, se você observar, esse hexágono ele está inscrito numa circunferência. Se ele está inscrito numa circunferência, o raio dessa circunferência vai ser exatamente igual ao lado do polígono. Então, está aqui. Para desenvolver o raio da circunferência inscrita, observe que esse raio ele vai ser igual à apótema. Verifique que aqui vale lado. Se você traçar esse raio, ele vira a altura desse triângulo. Então, ele vai dividir o lado desse hexágono, que é o triângulo, em duas partes iguais. Então, aqui vai ficar L sobre 2. Desenvolvendo o teorema de Pitágoras, chegamos à forma do raio ou apótema L raiz de 3 sobre 2. O perímetro é a soma de todos os lados. O diâmetro do polígono é 2 raios, ou L raiz de 3. Para achar a área, você pode resolver da seguinte forma. Observe que o hexágono ele tem
6 triângulos. Então, se você achar a área de um triângulo, que é a base vezes a altura divididos por 2, e multiplicar por 6, você consegue achar a área do hexágono. Não é necessário você saber a fórmula do hexágono, que seria 6 que multiplica L ao quadrado, a raiz de 3 sobre 4. Bem, esses 3 polígonos são os principais para resolver as situações problemas na geometria.